mulher inacreditavelmente cuida da sua sogra malvada com dedicação e empenho, mesmo depois da megera cuspir na comida dos seus filhos, e fazer seu marido acreditar que morreria aos 33 anos após uma consulta com uma falsa vidente. Dona Augusta, uma idosa de 79 anos, carregava consigo um passado marcado por eventos sombrios. Quando seus filhos ainda eram pequenos, ela os levou a uma vidente espírita em busca de orientação. Foi nesse encontro que uma previsão aterradora foi revelada: o filho mais novo, Rafael, hoje marido de Emília, teria seu destino traçado de forma obscura. A vidente profetizou que quando completasse 33 anos, Rafael enfrentaria uma morte inexplicável. Essa revelação se transformou em um trauma profundo para Rafael. Os anos seguintes foram permeados por uma angústia constante, o medo incessante do dia em que a previsão se cumpriria. Dona Augusta, movida por sua própria maldade, não perdia a oportunidade de relembrar Rafael sobre esse sombrio prognóstico, alimentando sua ansiedade e tornando sua vida uma batalha constante contra o temor do desconhecido. Enquanto o tempo passava, Rafael carregava consigo o peso dessa profecia, uma sombra que pairava sobre sua existência. O medo daquela data fatídica se tornou um companheiro constante, um espectro que o assombrava dia e noite. Porém, ele não estava sozinho nessa jornada. Emília, sua dedicada esposa, observava de perto o fardo que Rafael carregava, e ansiava por encontrar uma forma de ajudá-lo a enfrentar esse temor, e encontrar paz em meio à incerteza. O dia em que Rafael completou 33 anos finalmente chegou e, para o alívio de todos, nada de extraordinário aconteceu. A profecia sombria da vidente espírita parecia ter sido apenas um fragmento de um futuro imaginado. Rafael respirou fundo, sentindo o peso daqueles anos de ansiedade se dissipar gradualmente. A ameaça que o assombrava há tanto tempo agora parecia ter perdido seu poder sobre ele. No entanto, as cicatrizes deixadas por esse período de angústia permaneceram. O coração de Rafael era um campo minado de emoções conflitantes, uma mistura de alívio e ressentimento. Dona Augusta, longe de ser apenas uma mãe controladora, revelava-se uma figura ainda mais obscura. Seus netos, frutos da união entre Rafael e Emília, não escaparam do alcance de sua maldade. Dona Augusta mergulhava nas profundezas da perversidade, envenenando a comida dos netos com um cuspe, uma expressão cruel de sua malevolência. Era como se cada ato fosse uma manifestação de sua própria amargura, uma maneira de perpetuar o ciclo de crueldade que ela mesma havia conhecido. Enquanto isso, Emília observava em silêncio, seu coração transbordando de compaixão pelos filhos e pelo marido. Ela entendia a gravidade da situação, sabendo que era sua responsabilidade proteger a família da influência venenosa de Dona Augusta. Cada dia era uma batalha, um esforço constante para mitigar o impacto das ações da matriarca. Conforme os anos passavam, a saúde de Dona Augusta ia enfraquecendo. Ela precisava de cuidados constantes da família. Cada dia era uma nova batalha para garantir que ela recebesse o apoio e os cuidados de que necessitava. A dinâmica na casa estava carregada de tensão. O filho, absorvido por suas próprias preocupações, pouco fazia para aliviar o fardo de Dona Augusta. Era Emília quem garantia que ela se sentisse amparada e cuidada, demonstrando um tipo de devoção que ninguém poderia ter previsto. No entanto, as feridas do passado entre sogra e nora ainda estavam presentes. Dona Augusta lembrava dos tempos em que a relação entre elas era tensa, e Emília, determinada a superar essa barreira, persistia em mostrar que os cuidados eram genuínos. Emília, enquanto cuidava de Dona Augusta, não podia deixar de se lembrar dos anos difíceis em que a relação entre elas era marcada por desentendimentos e desavenças. Durante os 30 anos de casamento com Rafael, Dona Augusta não economizava palavras ásperas e críticas, chegando a proferir ofensas dolorosas. Dona Augusta,
em momentos de raiva e descontentamento, já havia dito coisas que cortavam fundo. Ela depreciava Emília, fazendo comentários sobre sua aparência e insinuando que ela não era a escolha ideal para Rafael. Palavras como "loira burra" ecoavam na mente de Emília, deixando cicatrizes emocionais que perduraram por anos. No entanto, Emília escolheu o caminho da compaixão e do perdão. Ela sabia que a hostilidade de Dona Augusta vinha de um lugar de frustração e descontentamento. Em vez de revidar com mais amargura, Emília optou por demonstrar sua dedicação e cuidado através de ações, não palavras. À medida que o tempo passava, Dona Augusta começou a perceber a mudança genuína no comportamento de Emília. O cuidado e a atenção que ela recebia eram diferentes de tudo o que havia experimentado antes. Aos poucos, a barreira entre elas começava a se desfazer. Os anos pesavam sobre os ombros de Dona Augusta, e sua saúde tornava-se uma batalha diária. O vício antigo em cigarros cobrava seu preço, deixando seus pulmões em um estado crítico, com apenas uma parte ainda funcional. Cada respiração era uma luta, e cada dia que passava parecia trazer consigo mais desafios. Os dois filhos de Dona Augusta, ao invés de oferecerem o suporte e o cuidado que ela tanto necessitava, se afastavam, alegando que o cuidado com a mãe não era incumbência deles, mas sim de Emília. Para eles, era uma tarefa que pertencia ao universo feminino, uma obrigação que Emília deveria cumprir. Emília, porém, não se deixava abater pela carga que a situação representava. Com uma compaixão e um altruísmo admiráveis, ela assumia a responsabilidade de cuidar de Dona Augusta de corpo e alma. Desde o banho até a administração meticulosa da medicação, Emília estava presente em todos os momentos, demonstrando uma dedicação que não tinha limites. Além dos cuidados básicos, Emília fazia questão de manter a dignidade de Dona Augusta intacta. Ela penteava seus cabelos com carinho e escolhia as melhores roupas para vesti-la, mesmo sabendo que a batalha pela saúde estava longe de ser fácil. Havia momentos raros em que Rafael tentava assumir o cuidado de sua mãe. No entanto, a agitação de Dona Augusta era evidente e logo ela chamava por Emília, como se instintivamente soubesse que era ela quem verdadeiramente entendia suas necessidades. A paciência de Rafael era curta, e sua interação com a mãe era marcada por rispidez e irritação. Dona Augusta, que um dia foi a matriarca autoritária e crítica, agora clamava por Emília, reconhecendo nela a fonte de conforto e cuidado. Era irônico como o mundo dava voltas, e a mulher que Dona Augusta havia maltratado era a única que demonstrava uma preocupação genuína por seu bem-estar. Emília, movida por um coração bondoso e uma consciência de que o respeito e a educação são valores inegociáveis, cuidava de Dona Augusta com uma dedicação impressionante. Mesmo diante das lembranças das palavras duras e das desavenças, Emília escolheu o caminho da compaixão e do cuidado, entendendo que no fim das contas, o que importa é o amor que oferecemos uns aos outros. À medida que a doença avançava, Dona Augusta começou a delirar. Às vezes, ela falava palavras desconexas, como se estivesse em outro tempo e lugar. Confundia seus filhos com seus netos, e parecia reviver momentos de sua juventude. A idosa estava imersa em um mundo de memórias fragmentadas. Sua voz, antes firme, agora se tornava um sussurro fraco, embargado pela fraqueza. Em alguns momentos, ela murmurava nomes de pessoas e lugares que só existiam em sua mente, como se estivesse revivendo cenas de um passado distante. Suas palavras, muitas vezes desconexas, ecoavam pelo quarto, enquanto ela balbuciava sobre jardins floridos e bailes elegantes. Era como se Dona Augusta estivesse dançando em uma festa que só ela podia enxergar, enquanto sua respiração se tornava cada vez mais delicada, como o sopro de uma brisa suave. O tempo havia chegado para Dona Augusta. Seu corpo frágil, com pulmões e coração enfraquecidos, finalmente se rendeu. Emília permaneceu ao seu lado até o último suspiro,
proporcionando a Dona Augusta uma passagem para a eternidade com o mínimo de sofrimento possível. Nos olhos de Dona Augusta, havia um misto de gratidão e paz, pois ela pôde sentir o cuidado e a importância que Emília lhe dedicou nos últimos momentos de sua vida. Se Dona Augusta, em seus últimos momentos, se arrependeu das palavras duras e do tratamento injusto que havia dispensado a Emília, isso permanece um mistério. Assim como não sabemos se ela viu essa jornada como uma lição sobre o verdadeiro significado da compaixão e do amor ao próximo. No entanto, o que Emília sabe com certeza, é que ao seguir os ensinamentos de Jesus, sobre o amor e a dedicação ao próximo, ela encontrou sua própria paz e realização. O adeus de Dona Augusta marca o fim de uma jornada marcada por conflitos, desafios, e finalmente pela redenção através do cuidado e da compaixão. A história de Dona Augusta e Emília é uma poderosa lição sobre a capacidade de transformação que o amor e a dedicação genuína podem proporcionar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E você, já viu algo parecido com a história de Dona Augusta e Emília? Deixe nos comentários seu depoimento, teremos o prazer em interagir com você. Curta, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais histórias impactantes como essa.